Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite, nossos amigos que nos assistem pela internet. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho. Mais uma noite de estudo e aprendizado, né, para todos nós. Antes do início da nossa reunião, da nossa prece, como fazemos todas as quintas-feiras, temos aqui algum recadinho, né? As pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que chegam aqui pela primeira vez. O primeiro recadinho aqui é para ligar, por favor, o celular, quem tiver com o celular ligado, né? Então, nossas palestras aqui todos os dias, nossas atividades são todos os dias, menos às sextas-feiras, né? Segunda, terça e quinta às 20 horas, quarta-feira 14 horas, sábado às 15 horas, domingo às 10 horas com evangelização infantil. Quem tiver criança pequena, com 4 anos pelo menos acima, né? Acima de 4 anos, já pode ser encaminhado também para a iniciação evangélica com a expositora. E enquanto os pais assistem à reunião, as crianças já são encaminhadas também, né? Plantão de atendimento se faz aqui todos esses dias, meia hora antes das palestras, para as pessoas que terem tempo então de assistir a palestra depois de passar pelo plantonista. Para aqueles que querem passar, né? Tem as pessoas que vêm pela primeira vez, querem conhecer as nossas atividades, alguma dúvida, algum problema, né? Ou do familiar. Então passa pelo plantão, faz a ficha, recebe o cartãozinho para o passe, e então é encaminhado aqui para a sala para assistir a palestra. E nós temos um grupo agora, sexta-feira, de dependência química, de apoio a dependentes químicos e familiares, né? São criaturas, famílias que têm problema com seus jovens, com seus filhos, com seus dependentes, e às vezes nem são jovens, né? Então essas criaturas que têm problema, a família às vezes vem até aqui para receber uma orientação, uma ajuda, é feita uma palestrinha, se conversa, para que as pessoas saiam daqui mais reconfortadas um pouquinho, para tomar a sua decisão com referente às pessoas, né? Que está com problema. E estamos também com um curso preparatório, para quem quer se iniciar no conhecimento da doutrina espírita, antes do curso normal que é feito todo ano, né? Nós temos um curso preparatório que se iniciou agora no sábado, às 4h15. Para quem quiser aprender um pouquinho, depois o ano que vem já pode se matricular, né? Para o ano todo. Não é palestra que está aberta ao público, essa aqui é da sexta-feira. Viagem a Sacramento. Então nós estamos com um evento agora programado para os dias 28, 29 e 30 de outubro, sexta, sábado e domingo. Para quem tiver interesse, nós temos uma das pessoas, hoje, nós temos aí a Cristina e a Sandra, que podem fornecer as informações que quem quiser conhecer os nossos confrades, os nossos companheiros de doutrina, lá do Triângulo Mineiro, aqui no caso é a Araxá e Sacramento, né? Lá tem uma história muito bonita do Espiritismo, né? Quando se instalou ali com o Eurípides Barçanufo, e tem também o Tadeu em Araxá. Para quem quer conhecer esses grandes batalhadores da doutrina, é um evento maravilhoso e as pessoas que forem vão gostar muito, né? O trabalho social aqui, todo sábado nós distribuímos as cestas básicas para 31 famílias cadastradas aqui. Então são 2 grupos, cada mês cada família recebe a sua cesta, sempre no segundo sábado de cada mês. Quem quiser conhecer o trabalho, será bem-vindo. A campanha do quilo continua, né? Então nós vamos completando a nossa cesta básica com as doações dos alimentos não perecíveis, que nos ajudam também a compor essa cesta e deixar o pessoal mais alegre, né? Então é aquilo de sempre, é o leite, o macarrão, o arroz, o feijão, então, são todos os componentes da cesta básica. E temos também agora todo sábado distribuição de lanches para os moradores de rua, aqui nas imediações do metrô Carandiru e Tietê. Quem quiser participar também pode falar com o Daniel. Outro recado é a importância do Evangelho no Lar, que nós falamos sempre aqui, que as pessoas às vezes conhecem um pouquinho da doutrina, mas ainda não regularizaram essa parte do estudo do Evangelho no Lar, que é tão importante para as famílias então começar a fazer essa ligação espiritual, receber esse tratamento espiritual,
esse aconchego, amigo, porque os amigos da espiritualidade, quando nós iniciamos o tratamento do Evangelho, o estudo do Evangelho no lar, acendemos uma luzinha com a espiritualidade. Então nós chamamos para perto de nós os nossos amigos espirituais, nossos mentores, aquelas criaturas que muitas vezes nós esquecemos, às vezes parentes, né? Chegam até nós também para estudar, porque a maioria das pessoas sai do mundo sem ter o conhecimento da vida espiritual, e muitos estão perdidos por aí. E às vezes a gente inicia um trabalho muito bom de caridade, né? Então é só isso. As palestras são gravadas ao vivo e já gravadas, podem ser vistas pelo nosso site, né? www.casadocaminho.santana.com.br. Muito bem. Então nós vamos nos preparando agora. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo ao Pai, Senhor da vida, nosso Criador, pela oportunidade que nós temos de estar aqui hoje, pelo nosso dia de trabalho, de estudo, de convívio no lar, no convívio com nossos amigos, com nossos parentes ou conhecidos, enfim, todas as experiências que nós vamos vivenciando no dia a dia, pedindo sempre a proteção divina, a proteção dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos guardiões, agradecendo a Deus. E queremos crer que junto conosco estão muitos amigos da espiritualidade que vêm aqui também para o aprendizado. Enquanto nós estamos aqui, nossos amigos espirituais, nossos médicos, os bondosos amigos, conhecedores do problema de cada um de nós, se aconchegam a nós, nos abraçam, nos envolvem carinhosamente, procurando nos auxiliar também, fortalecendo o nosso espírito, dando-nos mais ânimo, para continuarmos a nossa batalha nessa reencarnação abençoada que devemos agradecer todos os dias a Deus por aqui estarmos. Então assim nós agradecemos ao Pai, o Senhor da vida, a Jesus que é o nosso mestre, nosso bondoso amigo de todas as horas, pela participação que nós estamos tendo hoje, porque enquanto estamos aqui também doamos os nossos melhores fluidos, amigos necessitados, que os nossos médicos bondosos sabem da melhor maneira de utilizar as nossas energias para auxiliar muitos irmãozinhos nossos no plano espiritual. Esses amigos que aqui estão, nós agradecemos o trabalho que eles fazem intensamente a favor do próximo, a favor de todos nós, na nossa casa do caminho, iluminado nesse momento, com o plano espiritual, com o plano maior da vida. E assim nós vamos pedindo permissão ao nosso dirigente espiritual para iniciarmos a nossa reunião dessa noite. Que assim seja. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Sérgio, né? Sérgio Brito, Ele vem 2 vezes por ano só, e de vez em quando escapa o nome dos nossos companheiros aqui. Hoje ele vai falar para nós sobre um tema muito importante que nós, de vez em quando, também damos aquela escorregada, né? Irresponsabilidade. É do livro Dores da Alma, do Francisco do Espírito Santo Neto e a entidade espiritual Hamed, o nosso irmão Hamed, né? Sérgio, seja bastante feliz, vamos envolver o nosso amigo. Muito carinho, para que desenvolva esse tema para aprender um pouco direto. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estamos aqui nessa casa, com a permissão divina, pois sem a permissão dele aqui nós não estaremos, com certeza, né? Bom, pessoal, como foi dito, nós vamos falar um tema sério, tá? Se nós formos pensarmos exatamente no tom da palavra, né? Irresponsabilidade. Até que ponto nós somos responsáveis nas nossas atitudes e nos nossos atos, por tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, nas nossas vidas, desde o momento em que a gente levanta, né? Bota o pé no chão e a gente acorda e começa a nossa jornada diária. O que a gente faz? Está correto? Incorreto? Nós colocamos as mãos no nosso pensamento, nas nossas mentes durante a noite, pensando, puxa vida, eu agi corretamente, eu agi com responsabilidade durante esse dia. Nós temos o costume de fazer essa análise durante o dia, né, durante a noite, na hora que nós vamos dormir. Muitos não, né, pessoal? Então as pessoas, na hora que chegam à noite, querem cair na cama para dormir, acabou o serviço e às vezes a gente não reflete realmente naquilo que nós
fizemos no nosso dia a dia. Quem que nós ofendemos, né? Por quem que nós somos ofendidos, o que nós fizemos de correto ou incorreto, de lícito ou ilícito. Então a gente vai entrar aqui no tema, né, irresponsabilidade. A palavra está um pouco forte, né? Então eu fui lá no dicionário, Aurélio, né? E procurei a palavra irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Qualidade do ser irresponsável. O que é ser irresponsável? Irresponsável é não ser responsável. Beleza, até aí morreu o Neves, né? Responsável, que assumiu ou tem responsabilidade, que responde por atos próprios ou outrem, causador culpado. Então quer dizer, causador ou culpado. Então quer dizer, tudo o que nós fazemos em nossas vidas, tudo o que nós fazemos a partir do momento que nós botamos o nosso pé no chão, na hora que nós levantamos, nós temos responsabilidade sobre isso. A partir do momento em que o ser humano ele acredita que ele tem essa capacidade de ser responsável, de se autoanalisar com relação às suas atitudes, ele pode ser considerado uma pessoa que ele já tem uma certa maturidade. Então o texto ele começa com a seguinte frase: o indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos e constantemente cria álibis e recorre a dissimulações, culpando os outros, é denominado imaturo. Imaturo. Então eu fui até o livro O Homem Integral, do Divaldo Pereira, né, pela Joana de Ângeles, e peguei um textozinho falando a conquista da identidade. Eu vou ler um pedacinho para vocês. A imaturidade psicológica do homem leva-o a anular a própria identidade, face aos receios em relação às lutas e ao mundo nas suas características agressivas. A timidez confunde-o, fazendo que os complexos de inferioridade lhe aflorem, afastando-o do grupo social ou propelindo-o à tomada de posições que lhe permitam impor-se aos demais. A violência latente se lhe desvala, disfarçando os medos que lhe são habituais. Isso é ser imaturo, é não ter um desenvolvimento ainda espiritual. É denominado imaturo. Aí nós entramos no texto. Nosso modo de pensar atrai nossas experiências, pois pensar é um contínuo ato de escolher. Evitar não pensar é também uma escolha. Portanto, somos nós que fabricamos as fibras que confeccionarão a textura da nossa existência. Quando a gente fala fibras que confeccionarão a textura da nossa existência, o que vem para vocês na mente de vocês? O que pode ser essas fibras? O que a gente pode considerar como fibras? Bom, vou dar uma sugestão para vocês. Também fui na Gênese. Capítulo 18. As fibras que constituem ou que confeccionarão a textura da nossa existência. A gente pode tomar como base tudo que for fluido, tudo que está ao nosso redor e tudo aquilo que nós absorvemos. Então eu peço permissão para vocês para dar mais uma lida também num texto também que eu encontrei e achei interessante. Sendo os homens espíritos encarnados, eles têm em parte as atribuições da vida espiritual, porque vivem tanto na vida quanto na vida comum quanto na vida corporal. Primeiro, durante o sono e, muitas vezes, no estado de vigília. O espírito, ao encarnar, conserva seu perispírito com as qualidades que lhe são próprias, o qual, como se sabe, não está circunscrito ao corpo, mas se irradia ao redor e envolve-se com uma atmosfera fluídica. Não sei se vocês puderam captar pelo menos esse trechinho. Então, tudo aquilo que está ao nosso redor, nós temos a capacidade, através do nosso perispírito, de absorver todas as energias que estão ao nosso redor. Então, se nós vivemos ou estamos perto de pessoas, vamos dar um exemplo assim, bem tosco, pessoas negativas.
pessoas que pensam sempre negativo, estão sempre lá embaixo, não sei o que lá, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos praticamente absorver essas energias. Ao contrário de uma pessoa que ela é alegre, que ela está sempre radiante, está sempre feliz, sempre dando risada, sempre contando aquela famosa piadinha, o que acontece com a gente? Nós cairemos automaticamente na mesma situação ou na mesma sintonia dessa pessoa. Vamos dar risada, vamos achar engraçado, vamos ficar felizes e praticamente felizes, se puder, o dia inteiro. Então, qual das duas pessoas a gente prefere? Com certeza a segunda, né? Que é a pessoa que está sempre feliz. Então, fluidicamente, né, pode ser essas fibras que confeccionarão a textura da nossa existência. Então, tudo aquilo que está ao nosso redor baseia-se em energia. Então, nós captamos essas energias e nós temos que saber trabalhar essas energias. Como nós somos, né, espírito e perispírito, temos essa capacidade de assimilação, né, dessas energias. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha papel preponderante no organismo. Por sua expansão, coloca o espírito encarnado em relação às mais diretas com o espírito livre e também com os encarnados. O pensamento do espírito encarnado age sobre os fluidos, veja bem, o pensamento do espírito encarnado age sobre os fluidos espirituais, assim como dos espíritos encarnados, ele se transmite de espírito a espírito, pela mesma via, e segundo seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ao redor. Seus fluidos ambientais são modificados pelas projeções dos pensamentos do espírito, são um envoltório perispiritual, que é a parte constitutiva do seu ser. Captaram? A parte constitutiva do seu ser, que recebe diretamente e de maneira permanente a impressão dos seus pensamentos, deve receber ainda mais a impressão de suas qualidades boas ou más. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem se depurar pelo afastamento destes, mas seu perispírito será sempre o que é, enquanto que o próprio espírito não se modifica. Então deu para captar mais ou menos a ideia do que vem a ser? Então escolhemos, né, essa situação. Então fabricamos as fibras que confeccionam a textura de nossa existência. Então nós temos essa capacidade de assimilar certas energias. O nosso cérebro, ele funciona como se fosse uma esponja. Ele absorve tudo o que está ao nosso redor. Todas as energias que estão ao nosso redor, todos os fluidos, todas as energias magnéticas que estão ao nosso redor. É celular, é rádio, ondas curtas, ondas médias, frequências, o que for. Tudo passa pelo nosso cérebro. Então nós temos essa capacidade de filtrar. A partir do momento que nós estamos equilibrados, a partir do momento que o ser humano ele está em desequilíbrio, ele perde essa noção, então ele começa a assimilar tudo que chega perto dele. Continuando o nosso texto. Quando selecionamos um determinado comportamento cujo resultado é possível prever, estamos também escolhendo esse mesmo resultado. E, obviamente, devemos aceitar a responsabilidade de tal fato. Quando nós passamos por certas situações que a gente sabe o que vai acontecer, então nós temos que nos responsabilizarmos por esse ato, né, daquilo que vai acontecer. Somos responsáveis pela maneira como nos relacionamos com as pessoas, isto é, cônjuges, filhos, parentes, amigos e conhecidos, porque certamente ninguém nos obriga a agir desta ou daquela forma. Mas, se assim acontecer, é porque nós mesmos cedemos diante da exigência dos outros. Considerando que nossas atitudes são como grãos de areia, muito importante isso aqui, repetindo-as com certa regularidade, criaremos pequenos montes. Então, se nós temos uma atitude que nós repetimos essa atitude todos os dias, fazemos a mesma coisa todos os dias, o que acontece? Nós vamos começar a acumular isso daí no nosso subconsciente. Então isso vai fazer parte de nós, ou para o bem ou para o mal, de acordo com aquilo que nós temos na nossa consciência e o grau que nós temos de discernimento com relação ao que é certo e ao que é errado. Se vai atingir uma certa pessoa, se vai atingir outra, se vai atingir a nós mesmos. Como é que isso daí vai caber em nós ou para as outras pessoas com que nós convivemos? Tudo se inicia com diminutos grãos de areia. Inicialmente forma uma colina, logo depois um morro e,
com constantes repetições dessas mesmas atitudes, erguem-se enormes montanhas e finalmente uma cordilheira. Então veja bem, pessoal, o sentido da palavra irresponsabilidade, ou correto seria o sentido da palavra responsabilidade nas nossas vidas. Quando nós agimos corretamente, quando que eu devo tomar certas atitudes com certa clareza daquilo como que eu vou agir ou não. É certo eu tomar uma decisão quando eu estou desequilibrado emocionalmente? Nunca, né? Então, quando a gente for tomar uma decisão, alguma coisa parecida, sempre dá uma relaxada, espera de um dia para o outro, de preferência para que isso aconteça. Nunca tome uma decisão quando vocês estiverem nervosos, fora de equilíbrio, que a gente não consegue pensar. A gente praticamente fica irresponsável. A gente se torna um poço de irresponsabilidade, uma fonte de irresponsabilidade. Somos responsáveis por tudo o que experimentamos em nós mesmos. Enfim, criamos nossas próprias realidades. Aí entrou-se na questão do livro dos Espíritos, né? Pode o homem, pela sua vontade ou por seus atos, fazer que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se reciprocamente? Vocês entenderam a questão? Pode o homem, pela sua vontade, grifem essa palavra, vontade, e por seus atos, fazer que não se deem acontecimentos, não aconteçam, que deveriam verificar-se reciprocamente? Resposta: pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida daquela que ele escolheu. É a questão 860 do Livro dos Espíritos. Aí eu fui um pouquinho mais além e fui na questão 861, que eu achei também muito interessante. Desculpa, a questão 862. Há pessoas que nunca conseguem êxito na vida e que um mau gênio parece perseguir em todas as suas ações. Podemos chamar isso de fatalidade? Resposta: se quiser chamá-la, sim, pode ser uma fatalidade, mas decorre da escolha do gênero da existência. Desculpa. Porque essas pessoas quiseram ser provadas por sua vida de decepção, como o intuito de exercerem a sua paciência e a sua resignação. Aí eu pergunto para vocês, isso é frequente? No entanto, não creio que seja isso o que acontece. Quase sempre é apenas o resultado de haverem elas tomado uma vida errada. Certo? Então, consequência daquilo que nós fizemos em vidas passadas e hoje estamos colhendo as situações. Certo? Então, quando ele fala aqui, pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, por sua vontade, fazer que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se reciprocamente? Então, quer dizer, por sua vontade. Realmente, o ser humano consegue, por sua vontade. Aqui eu tenho um texto do Leon Denis, que eu achei muito legal também, trouxe para vocês. O poder da vontade. Querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem, consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescerem suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo o que de bem e bom desejar há de mais cedo ou mais tarde realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade ou na série de suas existências, quando o seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste. A fé transporta montanha. Não é consolador e belo dizer: sou uma inteligência e uma vontade livre? A mim mesmo me fiz inconscientemente, através das idades, edifiquei lentamente minha individualidade e liberdade. E agora conheço a grandeza e a força que há em mim. Amparar-me-ei nelas. Não deixarei que uma simples dúvida as empane, né, ou as atrapalhe, né, por um instante sequer. E fazendo uso delas, com o auxílio de Deus e de meus irmãos do espaço, elevar-me-ei acima de todas as dificuldades. Vencerei o mal em mim. Desapegar-me-ei de tudo o que me acorrenta, as coisas grosseiras,
para levantar o voo para o momento de ser feliz. Tá? Então é do livro Problemas do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Muito interessante, ele fala aqui o poder da vontade, né? Aquilo que nós temos dentro de nós mesmos, né? Que um pouquinho mais para frente nós vamos falar um pouquinho a respeito disso também. Tá? Então ele fala, pode o homem pela sua vontade e por seus atos fazer que não se deem acontecimentos que deveriam acontecer? Com certeza, podemos evitar muitas coisas que poderiam estar aí aos nossos pés, batendo na nossa porta, e a gente pode evitar simplesmente com uma força de vontade. Querer é poder. Afinal de contas, não é isso que dizem os livros de autoajuda, que todo mundo gosta de comprar, gosta de ler, gosta de estar sempre esperto aí, né, com relação a esses momentos, né? Às vezes a gente precisa, né, de uma força, né, para alavancar os nossos passos, né, que às vezes a gente anda mais debilitado do que qualquer outra coisa, né? Então a vontade é tudo, pessoal. Se nós não tivermos vontade, o que acontece em nossas vidas, né? Se nós não tivermos aquela ênfase de realizar alguma coisa, quando eu quero comprar um carro, por exemplo, né? Eu quero comprar um carro, eu vou fazer de tudo para que eu possa comprar esse carro. Se eu quiser trocar minha casa, se eu quiser constituir minha vida, se eu quiser melhorar de vida, eu tenho que ter vontade para alguma coisa, porque nada cai do céu. Tudo nos é dado. Fluidicamente, tudo nos é dado, certo? Eu posso plasmar certas coisas de pensamento que nada mais é do que minha própria vontade, né? Se é minha vontade, eu consigo realizar muita coisa. Então, quando a gente fala assim, aquelas pessoas que são pensamento negativo, então sentem depressão, né? A própria palavra já diz tudo, né? A pessoa, quando ela é negativa, o que é causado, né? A própria depressão, né? Ela vai cair num buraco, num abismo cada vez mais, e depois chega a um certo ponto que vai ter que apelar para médicos, para alopatia, medicamentos poderosos, em que às vezes a pessoa, às vezes, ela, nem mesmo ela consegue se desvencilhar dessas energias negras que a envolvem, né? Atraindo para perto delas certas entidades, né? Que não vem ao caso a gente comentar agora, né? Então, sempre pensamento positivo, sempre querendo as coisas, sempre com vontade, pensando sempre positivo. Assim sendo, os espíritos sábios afirmam que a mudança do nosso destino somente ocorre quando realmente assumimos a responsabilidade por nossa vida, usando de determinação e, novamente, vontade, certo? Assumimos a responsabilidade por nossa vida, usando determinação e vontade. Essa transformação, entretanto, não é realizada de um momento para o outro, ou mesmo não se trata de um simples querer capricho, né? Em verdade, é do produto de uma sequência de escolhas ao longo de inumeráveis experiências e acontecimentos. A gente sabe que realmente as coisas não acontecem de um dia para o outro. Sabemos que temos que ter a perseverança, principalmente, que é mais uma palavra que entra também nesse jogo, né, que nós estamos falando. Além da vontade, e além do imaturo, da responsabilidade que nós falamos aqui. A perseverança para que a gente lute sempre para que as coisas aconteçam. Certo? Nada, mais uma vez, cai do céu. Nós temos que lutar pelos nossos direitos, nós temos que lutar por aquilo que a gente quer. Se a gente quer ser feliz, a gente tem que lutar por essa felicidade. Infelizmente, nós não estamos num país, num planeta de regeneração ainda. Estamos num planeta de provas e expiações, como diz o próprio Emmanuel. Ele deixa bem claro isso, né? Se fosse assim, então o Chico já teria sido um santo homem, praticamente tinha todas as regalias, né? A gente sabe que ele foi uma pessoa que trabalhou e trabalha ainda muito pelo nosso planeta para que ele possa melhorar e passar realmente para um planeta de regeneração, onde espíritos elevados trarão, né, virão e trarão novos conhecimentos e sabedoria para todos nós. Então essas transformações, entretanto, não se realizam de um dia para o outro. Então sempre lutar pelas nossas realizações. O indivíduo que não aceita a responsabilidade por seus atos constantemente cria álibis, recorre a dissimulações ou fantasias, certo? Ou disfarces, né? Culpando os outros e dominando, e é denominado imaturo. Já comentamos alguma coisa. O homem adulto se caracteriza pelo fato de que ele próprio delimita o seu código de conduta moral. Já alcançou um certo grau de independência interior e faz seus julgamentos baseados na sua autonomia. Quando a gente fala o homem adulto, o que é o homem adulto? É o homem, a pessoa, a criança que cresceu? Fisicamente cresceu? É dessa forma que a gente pode encarar isso? Não, né, pessoal? A gente fala o homem adulto, seria o homem já com a responsabilidade
já praticamente já inerente no seu corpo, essa semente já plantada no seu pensamento, no seu espírito, ela já começa a florar. Mais uma vez, eu tirei a marca aqui. Legal, pessoal. Eu consegui tirar a marca do negócio aqui, eu não estou achando o negócio aqui. Mas deixa estar, mas tudo bem. Quando a gente fala o homem adulto, realmente é isso. Tá? O homem que já adquiriu uma certa consciência ou plena consciência daquilo que ele tem, como agir, como saber lidar com as pessoas, seus atos, sua responsabilidade, saber como lidar com os seres humanos, saber como fazer o melhor de si para com os outros. Os amadurecimentos atingiram um bom nível de relacionamento consigo mesmo e, consequentemente, com os outros. Por isso, resolvem facilmente tanto os conflitos internos como os externos. Sabe? Ele consegue lidar com certas situações com muito mais facilidade do que praticamente uma pessoa desequilibrada que realmente não consegue lidar com certas situações e está sempre pedindo auxílio, pedindo ajuda, quando muito pedindo auxílio e ajuda, né? Que às vezes ela tenta resolver sozinha e acaba danificando cada vez mais a situação. Com isso, e por isso resolvem facilmente tantos conflitos internos como externos. Dessa maneira, assumem as responsabilidades que lhes competem e estão despertos para a realidade que a circunda. A fase primordial da vida se inicia na total inconsciência e a partir de então o princípio inteligente progride de maneira gradativa e constante rumo a cada um na maior consciência de si, isto é, a crescente iluminação de suas faculdades e atividades íntimas. As criaturas começam a notar primeiramente os princípios que lhes parecem vir de fora, depois no decorrer do seu progresso espiritual, percebem que tudo encontra-se na sua intimidade. Então, realmente, nós temos essa capacidade, né, de, a partir do momento em que nós atingimos um grau espiritual, ou um certo grau de conhecimento, nós entendemos que tudo parte de nós mesmos. Tudo está em nós mesmos. Nós somos um verdadeiro gravador, né, e não sabemos disso. Né, de existências passadas, trazemos essas experiências que podemos aplicá-las no nosso dia a dia. Então, mais uma vez, quando a gente fala, quando eu estou em desequilíbrio, eu não consigo ter consciência ou consigo pensar, atingir certas situações. Quando eu estou em equilíbrio, por isso que existe aquela palavra meditação, vocês já ouviram falar muito essa palavra meditação, está em voga, praticamente é o que da questão hoje, meditação. Então, o que é a meditação? A meditação é um processo que nós fazemos, que é a introspecção, né? Pensamos, raciocinamos com coerência, com atitude. Nós estamos fazendo um mergulho em nós mesmos, na nossa consciência ou no nosso inconsciente, para que a gente possa entrar em equilíbrio com certas situações que nós estamos encontrando hoje. Nós estamos passando por situações periclitantes hoje no planeta Terra. Nós estamos vendo conflito aqui, conflito ali, mortes aqui, mortes ali, crises aqui, crises ali, que estão deixando as pessoas cada vez mais convulsionadas, cada vez mais estressadas, doentes e tudo quanto é, adquirindo doenças de tudo quanto é jeito. Então, se a gente pega essas energias que nós estamos vendo, principalmente tudo aquilo que é trazido pela televisão, e nós assimilamos todas essas energias, obviamente que nós não vamos ter equilíbrio nunca. Nunca. Se eu acabo de sair do trânsito, se eu passei por um momento difícil no meu trabalho durante o dia, briguei lá com o meu chefe, discuti com o meu chefe, não foi um dia legal, não fiz o trabalho, não consegui realizar de uma forma legal, já tive problema no meu serviço, aí eu chego em casa, meu cachorro já vem dar uma mordida em mim, já dou um chute no cachorro, jogo ele longe, quer dizer, já estou assimilando certas energias. Aí ligo a televisão, vejo lá, morte não sei o que lá, desastre não sei o que lá, governos não sei o que lá que estão destruindo, guerra não sei aonde, crise, pá. Então quer dizer, o que é que eu estou trazendo para a vida de mim? Coisa boa? De jeito nenhum, né, pessoal? De jeito nenhum. O certo, o correto seria a gente chegar em casa, tomar um banho legal, comer alguma coisa, né, e nem ligar a televisão. Ou então assistir alguma coisa edificante, né, um documentário, alguma coisa que fosse boa, se a gente estiver realmente numa situação dessa. Mas a gente não faz nada disso.
A gente mal faz uma oração antes da gente dormir. A gente mal faz uma oração antes da gente, após a gente levantar. Nós não temos o ato de agradecer sequer o dia que nós estivemos. Então, quanto mais uma meditação. A meditação é simples, pessoal. 15 minutinhos por dia vocês podem fazer uma meditaçãozinha. A coisa mais simples que existe no mundo. Então, é um momento de introspecção, é um momento que você fica sozinho, é um momento que você se abre, né, que você faz uma autorreflexão, mede todos os prós e os contras do que aconteceu no teu dia, se realmente foram bons para você, se foram ruins, né, quem prejudicou, se só você que foi prejudicado, né, se a tua pressão foi lá para cima, o que esse aumento de pressão causou em você, se você ficou com uma dor de cabeça gigantesca, se você quase teve um infarto, né, quais são os prós e os contras. Então, relaxar, deixar nosso corpo, nossa mente fluir nesse momento, pensar o que nós fizemos, refletir. Agradecer pelo momento que nós passamos no nosso dia, que realmente a gente sabe que tudo aquilo que nós estamos passando aqui, nada mais é do que provas e inspirações. Né? São momentos difíceis que nós vamos ter que superar isso. E não pedir para que essas coisas se desfaçam, porque a gente sabe que não vai se desfazer. Elas podem ir, como elas podem voltar, elas podem ir, como elas podem voltar. Mas simplesmente pedir para Deus, né, ou para os nossos mentores espirituais, a força necessária para que a gente possa superar todas essas situações. A gente precisa aprender a perdoar. O poder do perdão, né, é perdoar aos nossos inimigos, não desejar aos nossos inimigos aquilo que a gente não deseja para nós, e a gente precisa primeiramente aprender a perdoar a nós mesmos. Não daquela forma, minha culpa, minha máxima culpa. Nada disso, pessoal. A perdoar a nós mesmos da forma mais correta. Então a gente não sabe nem perdoar a nós mesmos, quanto mais perdoar aos nossos inimigos. Eu quero que o meu inimigo vá para o inferno. Né? É isso que a gente mais faz. Então é procurar pedir nas nossas orações que ele se afaste de nós, mas que ele seja abençoado, que ele tenha situações, que ele possa melhorar. Então a gente precisa começar a aprender essas situações. Quando a gente começar a chegar nessa situação, a gente vai ver que a gente já está começando a ter responsabilidade. Nós já vamos começar a ter responsabilidade. Nós vamos ter que começar um pouco de crescimento. Nós vamos ter um pouco de coerência nos nossos atos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, principalmente. Nós vamos ter um pouco mais de equilíbrio. Então, a partir do momento que eu perdoo uma pessoa, que eu perdoo o meu inimigo, não que eu vá ter que ir lá e dar meu rosto para que o cara dê um tapa no meu rosto, um soco na minha cara. Nada disso. Nem o próprio Jesus quis dizer isso. Tá? Que eu não tenho que ir lá me expor e o cara me dar um tapa. Nada disso. Tá? A forma de você receber esse tapa é a pessoa, né? É a pessoa ela ou responder pelos seus próprios atos, né? E ela consequentemente conseguir se livrar até desse próprio fardo o qual ela criou. Tá? E nós mesmos sermos beneficiados por isso. Tá? Então, a partir desse momento que nós chegamos a essa situação, nós começamos a ter já um pouco mais de equilíbrio. Aquela pessoa no meu serviço que eu não suportava mais ver aquela pessoa, hoje eu já posso entrar. Eu ainda não chego nela. Eu ainda não converso com ela, mas já está chegando o momento que eu já posso olhar para ela. Já posso olhar para ela. Já começou a dar os primeiros passos. Tá? Não que eu vou ter que chegar lá no dia seguinte e dar um beijo nela. De jeito nenhum, né, pessoal? Não chegamos nesse ponto ainda. Tá? Não chegamos nesse ponto espiritual ainda. Né? Chegaremos lá, com certeza. Então, como já foi dito, né, passaremos por certas situações em que chegaremos a ser luz. Então, continuando mais um pouquinho o nosso texto aqui. Não é o mundo que se transforma. O que acontece é que elas mudam de níveis de consciência, alterando o mundo em si e elas mesmas. Tá? Alterando o mundo em si e elas mesmas. Quando nós chegamos nessa situação de consciência, já estamos começando a modificar. Alguma coisa está acontecendo. Mesmo que não seja perceptível aos nossos olhos e aos nossos atos. Né? Então, quer dizer, alguma coisa já está modificando. E essa modificação tem que começar em nós mesmos, primeiramente. Em virtude disso, o emérito pensador, escritor espírita Leon Denis, olha mais uma vez aqui, resumiu e estruturou de modo coerente e homogêneo que o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal e sente no animal e pensa no hominal. Quer dizer, já passamos por muitas situações, né? Sem que a gente queira encarar essa situação, já passamos por certas situações.
Né? E por fim, atinge sua vasta habilidade intuitiva na face angelical, sendo prosseguimento do seu processo evolutivo pelo universo infinito. Olha lá, pessoal, vamos ser anjos. Fatalmente seremos anjos. Um dia seremos luz. Tá? Um dia todos nós vamos estar com uma asinha aqui. Não sei como é que vocês encaram anjos, né? Será se todos os anjos têm asas, né? Cada um tem uma concepção de anjo da forma que quiser. Tá? Então, fatalmente um dia seremos luz. Nós somos luz. Né? Só nós precisamos depurar um pouco essa luz que tem entre nós. Tem ainda uns resquícios de carvão ainda que precisa ser limpo. Né? Isso daí cabe a nós fazermos ou não. A proposta de despertar nas almas é antiquíssima e é encontrada em diversas passagens, por exemplo, no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, o incomparável divulgador da Boa Nova, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, assim se reporta: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Desperta tu que mortos, o que é? A pessoa levantar, ressuscitar? Né? Não é nada disso. Tá? É o eu que está dentro de você, aquilo que está mais profundo dentro de você, desperta, acorda para a situação. É nós acordarmos para aquilo que nós estamos vivenciando, que muitas vezes nós estamos sempre no mundo da lua. Nós estamos mais para lá do que para cá. Nós nunca estamos aqui, estamos mais para fora do que. Certo? Estamos sempre com o pé fora do que com o pé dentro. Então, sempre sendo levado por aquilo que nos rodeia, por todas aquelas energias, mais uma vez, os fluidos que estão ao nosso redor. Sempre nos deixando levar por aquilo que nos rodeia. Sempre pelos modismos, sempre por aquilo, por isso, eu tenho, eu posso, se eu não tiver o celular do ano, não sei o quê, se você não ter o carro do ano, sempre sendo levado por aquilo. Então, botar os pés no chão, sabendo que tudo aqui é passageiro, nós estamos aqui de passagem, isso aqui nos é emprestado, é momentâneo. Tá? A nossa vida perante a existência do universo é um flash, é um raio, é uma coisa absurda de rápido. Se a gente for pensar no tempo universo e o nosso tempo de vida aqui nesse planeta Terra. Então, se nós estamos aqui, a nossa consciência está inativa, por que não nós podemos, enquanto estivermos aqui, já ativar essa nossa consciência e despertar, como diz Paulo, o apóstolo, né? Desperta e levanta-te dos mortos. Né? Vamos botar a nossa consciência para começar a agir, os nossos pensamentos para começar a agir, as nossas atitudes corretas para começar a agir. Nunca se deixar levar por coisas que denigrem a nossa imagem, denigrem os nossos pensamentos. Né? Vamos evoluir espiritualmente, moralmente. Né? Despertar, entretanto, é a condição inadiável para que atinjamos as verdades transcendentes, reavivando em nós a consciência para os objetivos essenciais da eternidade. Quer dizer, fatalmente nós vamos ter que acordar. Uma hora nós vamos ter um estalo, nós vamos ter que acordar. Certo? Porque nós somos eternos. Então, tudo aquilo que está no universo nós vamos ter que absorver, nós vamos aprender. Quantas vezes forem necessário nós reencarnarmos nesse planeta, quantas vezes forem necessário nós reencarnarmos em outras moradas da casa do Pai, será necessário, então nós faremos isso. O plano espiritual ele age de todas as formas e de forma corretíssima com relação ao que nós fazemos ou deixamos de fazer, querendo ou não. Querendo ou não. Então isso é fatal, acontecerá. Então vai depender de nós. Quantas vezes nós vamos ter, se nós temos o planeta Terra como ainda um planeta atrasado, quantas vezes forem necessárias nós tivermos que reencarnar no planeta Terra, às vezes serão necessárias, então, se for 1000 vezes nós reencarnaremos. Se for necessário eu passar por um planeta já de regeneração, se eu já estiver apto para isso, o plano espiritual saberá disso, com certeza lá eu estarei. Se for merecedor disso também, certo? Então tem que fazer, trabalhar para que isso possa acontecer. Se nós estamos aqui hoje, reunidos aqui nesse ambiente, é porque o plano espiritual em si preparou para que estivéssemos reunidos essa noite. Tá? Nada é ao acaso. Todos os esforços das criaturas servem a um único objetivo: torná-la mais consciente, isto é, ampliar o seu próprio modo de ver as coisas. Não nos esqueçamos, pois, de que a evolução de nossas almas nada cria de novo. O que ela faz é melhorar progressivamente nossa visão sobre aquilo que sempre existiu. Prestaram atenção nisso aqui? Não cria nada de novo. Uma coisa que sempre existiu, quer dizer, que já está. Só que a gente ainda não soube ainda assimilar essas coisas. Nós ainda não acordamos dos mortos, ainda estamos no meio dos mortos ainda. Né? Já existe. Vamos tomar por base
Eu estava comentando agora porque nós temos um ensinamento que foi nos trazido há mais de 2000 anos pelo nosso mestre maior. Nós temos aí a base, a Bíblia, né, os ensinamentos que tem. Está certo que nós, se filtrar, tem muita coisa que foi escrita pelos homens, mas ela traz uma lição de moral muito grande, principalmente para quem já teve a capacidade de ler o Novo Testamento, sabe os ensinamentos. O livro dos Provérbios, Deuteronômio, tem muitos ensinamentos interessantes, modos de vida. Se fôssemos colocar hoje em dia nossas condições, caberia perfeitamente nas nossas condições de vida, no nosso progresso espiritual, moral, espiritual, material, o que fosse. Tá? Expurgaria do planeta Terra a ganância, o ódio, o rancor, a ira, todos esses males que a gente está sempre ao nosso redor, sempre espargindo suas energias sobre nós, jogando sua aguinha benta sobre nós. Né? Não é que a gente às vezes sente aquele frio, mas fala assim, opa, não foi nada, mas a gente absorve. Certo? Então o Novo Testamento, o Velho Testamento, eles trazem ensinamentos riquíssimos para nós. Foram ensinamentos que foram trazidos para nós há mais de 2000 anos, quando muitos outros há mais de 5000 anos, né, que seria o Velho Testamento. Mas nós não assimilamos essas energias, nós não assimilamos esses conhecimentos. A gente pode ler 200, 300, 400 vezes, nós não assimilamos isso. De repente a gente cai. Ah, meu Deus, eu preciso da tua ajuda. Ah, meu Deus, eu preciso da tua ajuda. Ah, meu Deus, eu preciso da tua ajuda. Estamos sempre pedindo a ajuda de Deus, mas nós não nos ajudamos. Deus está sempre nos ajudando. Deus está sempre nos ajudando. Pelo fato de eu estar aqui de pé, falando com vocês, ser perfeito, poder ouvir falar, sentir, ter todos os meus sentidos perfeitos, como nós todos acreditamos que temos aqui dentro, Deus quer mais ajuda do que essa. Quer mais ajuda do que essa, pessoal. Então não é Deus que tem que ajudar, somos nós que temos que ajudar e sermos ajudados. Né? Fazemos a nossa parte para que os outros comecem a se ajudar. Mas a gente não está fazendo a lição correta. Então a gente vê crise, a gente vê fome, a gente vê destruição, a gente, inconscientemente, a gente deseja a morte do fulano de tal, inconscientemente a gente deseja a guerra, inconscientemente a gente deseja que aquilo seja destruído, inconscientemente a gente deseja que o mundo aconteça o apocalipse, né, e comece tudo de novo. Destrua e começa tudo de novo. Vocês lembram do nosso lar? Quando o pessoal falava assim, infelizmente o pessoal mentalizava a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente o ser humano queria que a Segunda Guerra Mundial acontecesse. Então o que o plano espiritual podia fazer? Não tinha como. Aí foi um pensamento coletivo. Tá? E quando todos nós caímos nesse pensamento coletivo, todos nós caímos nessa mesma situação, nesse mesmismo, acontece, pessoal. Tá? Então acontece. Então vamos mudar a nossa sintonia para que as coisas comecem a melhorar, né, ao nosso redor, vamos ser mais felizes, tirar esse carrancudo que a gente carrega no nosso dia, vamos melhorar as nossas situações. Tá? Portanto, não poderá haver maturidade vivencial sem que o indivíduo se conscientize plenamente do seu livre-arbítrio e de que tudo o que sofre, goza, percebe, experimenta, nada mais é do que o reflexo de si mesmo. Certo, pessoal? Agradeço a todos. O Sérgio, eu pago todo o tempo, então a gente não faz quase nada aqui, né? Fala no microfone, para saber. Vai dormir. Mas é muito importante isso, pessoal, em relação à meditação. Tá? Se vocês puderem 15 minutinhos por dia, antes até de dormir, tá? Segura um pouquinho o sono, tá? Vocês vão ver como vocês vão dormir, tá um pouco melhor.
Tá? Principalmente agradecer pelo dia que nós tivemos, por mais difícil que ele possa ter sido, pessoal. Por mais difícil que ele possa ter sido. Tá? Que a gente sabe que nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para assimilar esses conhecimentos e fazer com que a gente nos melhore cada vez mais. Depure o nosso espírito, depure nossa alma e a gente melhore cada vez mais. Então, quer dizer, se me foi imposta uma situação que hoje me tornou uma pessoa muito difícil, uma pessoa amargurada, uma situação que me foi imposta, que me deixou extremamente alterado, principalmente emocionalmente, fisicamente, fisiologicamente, nós sabemos que, por mais que a gente passou, a gente sabe que o nosso mestre passou por uma situação pior do que a gente possa imaginar. Né? O que aconteceu com Jesus, a história a gente sabe, não precisa dizer. Mas a gente nunca pensa nisso, a gente sempre pensa em nós mesmos. Eu queria perguntar, muitos homens de ciência pensam no mal, né? E às vezes eles argumentam não, que aquele mal é necessário, né? O mal necessário é grande. Por isso, um exemplo está na bomba atômica, né? Os Estados Unidos, em 1945, desenvolveu a bomba atômica, toda aquela pleiade de cientistas, né? Trabalhando para a bomba atômica, para a guerra, né? Eles achavam que era um bem, né? Porque ia acabar logo com a guerra, né? Aí o senhor, só me desculpe, o senhor fez uma colocação ou o senhor está fazendo uma pergunta? Uma colocação, tá. Então a gente sabe o seguinte, muitas coisas da guerra a gente sabe que não foram reveladas para nós. Tá? E tem muitas coisas que nós não sabemos. Supostamente algumas coisas são reveladas para nós, mas a gente não sabe por trás dos bastidores o que foi que realmente aconteceu. O que aconteceu assim, algumas coisas. Passou um documentário uns dias atrás na National Geographic sobre as pessoas que desenvolveram a bomba atômica, todos os cientistas. Tá? Muitos a gente sabe que sofreram as consequências da radiação, muitos tiveram mortes terríveis por causa da radiação e do processo da criação da bomba atômica, tá? E muitos outros também passaram por momentos bem difíceis politicamente com relação a isso. Tá? Tem um documentário que passou também a respeito disso, os responsáveis pelo lançamento da bomba atômica até hoje não foram julgados. Então nós estamos aí correndo atrás de tantos criminosos de guerra, mas aqueles caras que jogaram a bomba atômica ou os responsáveis por isso ainda não foram julgados. Então são questões ainda a serem resolvidas. Aqui na Terra, né? Aqui na Terra, porque eles já partiram. Não vai passar, viu? Com certeza ela não vai passar. Mas agora o mal necessário é uma coisa muito... Nós não sabemos as causas, mas nós sabemos os efeitos que eles estão colhendo hoje. E já estão colhendo já há algum tempo, né? A gente sabe que alguma coisa vai vir por aí. A lei de causa e efeito funciona perfeitamente, não é isso? Com certeza. Essa roda, ela gira perfeitamente. Muito bem, Sérgio. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado. Sérgio vai falar mais aqui. Eu queria saber se tiver alguma dúvida aí. Sérgio pode responder a pergunta. Vamos então, meus irmãos, nos recolhendo mais uma vez, agradecendo a Deus por esse aprendizado dessa noite, né? Nós vamos fazer a nossa parte, vamos estudar, vamos tentar pôr em prática as leis morais, que são as leis de Jesus, né? O amor ao próximo, e aos pouquinhos nós vamos nos corrigindo. Nós sabemos que a imperfeição é própria desse mundo atrasado que é o nosso, né? Mas o mundo, como todos os outros planetas superiores, também vai se desenvolver, vai chegar num patamar desejável. Isso é o que prometeu Jesus, porque, como ele dizia, havia muitos, o reino do céu, há muitas moradas na casa do Pai, então nós aceitamos, acreditamos piamente em Jesus, que vai partir de nós essa renovação. Então vamos agradecendo e vamos pensando nos nossos irmãos da humanidade, muitas criaturas que ainda estão na obscuridade, irmãozinhos nossos descrentes, porque não tiveram a mesma oportunidade da educação espiritual, que graças a Deus nós passamos a receber já há algum tempo. E nós pedimos por eles todos,
para que Deus nos auxilie, amenizando as dores, o sofrimento, as decepções, de uma maneira geral, que invade todo o nosso mundo, mas pedindo a Deus que nós sabemos a bondade dos seus trabalhadores de toda parte desse mundo, sempre prontos para auxiliar os nossos irmãozinhos e colocando-nos no caminho de todos eles. Que Jesus envolva nossos dirigentes de nações, os nossos cientistas aqui citados, para que toda a sua sabedoria, o seu processo tecnológico, científico, seja realmente aplicado a favor da humanidade, de maneira positiva, e que todas as criaturas saibam fazer bom uso de todas essas coisas boas que o homem recebeu de Deus para criar. Nós sabemos que espíritos iluminados sempre estiveram no mundo para auxiliar o seu progresso. E acontece no nosso mundo como já aconteceu em outros também. Então nós pedimos a esses anjos bondosos, esses servidores do Cristo, que amparem todos esses irmãozinhos nossos que estão nessa noite nos hospitais, esses médicos bondosos espirituais, envolvendo nossos médicos da terra, fortalecendo-os também na prática da medicina com amor, envolvendo todos aqueles que sofrem, para que amenizem suas dores, confortem seus espíritos, fortaleçam psicologicamente, espiritualmente, para que essas criaturas possam estar de volta ao lar, ao trabalho digno, fortalecidos na sua fé. Pedimos sempre a proteção da nossa Mãe Maria de Nazaré, que é a nossa mãe espiritual, que nos ama como amou a Jesus e continua amando toda a humanidade. Que ela beneficie, como sempre tem feito, todos os irmãozinhos humildes, necessitados, os simples de coração, como Jesus falava, para que todos se suergam e cheguem também ao patamar mais desejável para essa humanidade. Que o Pai proteja todos os lares, envolvendo as famílias, fortalecendo os chefes de família, as nossas mãezinhas também, que agora estão no trabalho, lutando junto com seus companheiros, para solidificar o lar, auxiliando os seus filhos no seu desenvolvimento moral e espiritual também, na educação. Que Jesus ampare e abençoe todos os lares desse nosso país imenso, desse país continente, estendendo para todo mundo, que esse é o desejo de todos nós como filhos de Deus. E vamos também pedindo a proteção à nossa juventude, vibrando intensamente pelos nossos jovens, para que eles vençam as suas dificuldades, principalmente no trato com esses vícios da droga, da dependência química, que tem arrasado tanta juventude e prejudicando o nosso país, a sua economia. Que Jesus ampare e proteja a nossa juventude, protegendo também a nossa infância, dando bastante auxílio aos nossos irmãozinhos que estão iniciando a sua encarnação nesse nosso século terceiro, esse século 21, do milênio, que é o terceiro, que é o século, a era do Espírito, para que essas criaturas desenvolvam seus potenciais, que já está determinado por Deus, por Jesus, aquilo que nós recebemos na Gênese do nosso irmão Kardec. Que Jesus ampare e proteja todo o nosso jovem, nossas crianças e os nossos velhinhos também, abençoados por Deus, para que eles continuem recebendo o carinho, o reconhecimento dos seus filhos. Que Jesus ampare e proteja todos aqueles irmãos que se encontram também nas ruas, desamparados, descrentes, necessitados de um amor, de uma luz. Que Jesus ampare e proteja e carregue, como nós vemos nas pegadas da areia, que Jesus jamais deixou de auxiliar o seu irmão. E assim então nós vamos agradecendo ao Pai a bondade, a esses irmãos bondosos que estão trabalhando na nossa casa, que estão nos auxiliando. E vamos pedindo permissão ao nosso dirigente espiritual para dar por encerrado o nosso trabalho até esta parte. Porque vai continuar, como vocês sabem, com a assistência espiritual dos passes. Por isso nós pedimos o silêncio, a tranquilidade, essa paz, mantendo esse padrão vibratório para sairmos bem beneficiados esta noite. Que assim seja, então.